Você sabia que a criatividade, ela influencia no processo de aprendizagem? É isso que o canal Aloxi vai falar hoje. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, deixa a sua contribuição, faça os seus comentários, compartilha. Assim o YouTube vai estar levando esse conteúdo para mais pessoas e o canal continua a crescer. Aliás, muito obrigada, que o canal está crescendo de forma muito satisfatória. Eu tenho que agradecer a todos vocês. Então vamos lá para o nosso tema. A criatividade, ela é extremamente importante. O que eu vou falar hoje é a partir de uma pesquisa. Eu vou deixar o nome da pesquisa aqui embaixo nos primeiros comentários, caso você queira ler, né, o conteúdo que sustenta essa teoria. Tá? A criatividade, então, ela está, vamos pensar assim, em locais no cérebro, tá? Em 3 locais distintos. Locais? Então a gente tem lá o cérebro e tem um local que é da memória, outro local da criatividade, outro local para a locomoção e assim que é dividido o cérebro. Porém, todas essas conexões elas vão estar acontecendo, né? De alguma forma para que o ser humano tenha aí uma condição adequada, né? De trabalhar esse cérebro. Então a criatividade, ela vai ter 3 locais no cérebro. Um seria o lugar da imaginação. Então, a imaginação, ela faz parte da criatividade. Porque quando a gente imagina, a gente está criando coisas que não existem, né? Porque não está acontecendo aquilo naquele momento. Então, quando a gente imagina, a gente está usando, né, uma parte do cérebro para criar uma história, que pode ser real ou não, mas nós estamos criando, porque aquilo não está acontecendo. Então, não existe, né? É criação. Então, a imaginação é uma parte, né, aonde fica essa criatividade. A outra, ela fica na parte de tomada de decisões. Então, é importante essa questão de tomar decisão para aumentar a criatividade da pessoa. E o terceiro seria que a pessoa escolher as ideias relevantes. Ela vai receber várias informações e ela vai definir o que é mais relevante ou não para ela a partir da sua própria experiência. Tá, e o que isso tem a ver, né, com todo o processo de aprendizagem? Geralmente, as pessoas elas não trabalham, né, de forma unida. Então, cada um pensa uma coisa. E a pessoa criativa, ela consegue unir esses 3 pontos e unir outras partes do cérebro. Ela faz muito mais sinapses. Por quê? Porque ela vai estar usando vários pontos do cérebro na mesma hora, no mesmo momento. E aí ela aumenta em muito essas conexões neurais. Ela aumentando essas conexões neurais, ela consegue ter respostas diferenciadas do que a maioria das pessoas. Aí onde a criatividade realmente aparece. Então, se a gente pensar, se eu pegar aqueles 3 pontos, a imaginação, tomada de decisão, ideias relevantes, e eu aprimorar, eu forçar ele a acontecer, eu estimular, eu vou ser mais criativo? Vai. Sendo mais criativo, eu vou conseguir ter uma melhor aprendizagem? Sim. Tendo uma melhor aprendizagem, eu consigo me destacar no meio das outras pessoas? Sim, você vai ter ideias mais criativas, mais inovadoras e você vai poder ter realmente um destaque na sua vida profissional, no seu cotidiano, na sua vida normal. Né? Tá, como se faz isso? Quando se faz isso? Só na infância ou na fase adulta também? Qualquer fase, né? As sinapses, elas acontecem até o último dia da nossa vida. Elas sempre vão estar se renovando. E aí é uma característica do cérebro, né? Nosso cérebro é plástico. Então, quanto mais a gente estimula em qualquer época da nossa vida, mais nós vamos estar encontrando essas conexões e melhorando aí o nosso processo criativo. Bom, e como que a gente pode estar fazendo isso na prática? Vamos pensar assim, a imaginação. Quando a gente é criança, o ideal é trabalhar a imaginação, né? Como trabalhar a imaginação? A criança brinca com qualquer coisa. E aí nós temos um grande problema, que é o mercado de brinquedos, que traz os brinquedos prontos. Esse é um problema para a imaginação. Por quê? Porque a criança ela é tolhida no seu processo
imaginário. Então, se você tiver num local que não tenha brinquedo, tenha só pedra, no meio do mato, folha, florzinha, e a criança começa a brincar com aquelas coisas da natureza, ela dali vira um castelo, vira uma fábrica, vira uma cidade. A imaginação dela vai longe. Porém, se ela está dentro de um apartamento e só tem aqueles brinquedinhos prontos, e ela não conhece outros lugares para poder imaginar, ela provavelmente vai ficar com a imaginação muito mais tolhida. Se ela tem um carrinho de controle remoto, ela vai ter a imaginação dela mais tolhida. Ah, então eu não posso dar esse tipo de brinquedo para a criança? Lógico que pode. Mas você também tem que oferecer para ela formas de imaginação. Então, brincar com a criança como faz de conta, brincar com teatro, né? Às vezes você está lá ocupado, lavando a louça, seu filho quer uma atenção, coloca ele ali do seu lado e começa a conversar. Olha, vamos brincar que hoje você é o meu chefe e eu sou sua funcionária, a gente está numa fábrica, numa loja, e aquelas conversas de pura imaginação, que não tem nada a ver com nada, mas você está desenvolvendo a imaginação da criança. Só da criança? Não, a gente pode trabalhar a imaginação também na fase adulta. De que forma? Lendo livros, escrevendo contos, histórias ou qualquer outra coisa, até um diário, você está trabalhando a imaginação. Então, é importante você estar desenvolvendo isso. Ler bastante, lembrando que imaginação não pode ser um processo de ansiedade. Né? É diferente a imaginação daquela situação de que você está sempre prevendo o que vai acontecer no futuro e ficar aflito com isso. Não é esse processo. Tá? Se você está no processo de ansiedade, é outra coisa, e aí precisa estar procurando um médico. Trabalhar com tinta, com pintura, fazer brinquedo para as crianças, às vezes o adulto, como é que eu vou desenvolver a minha imaginação? Ensina uma criança a fazer pipa, a fazer origami, enfim, aprende um crochê, um tricô, uma tecelagem, qualquer coisa que vai desenvolver a sua imaginação. Você imagina uma coisa pronta e aí você vai estar fazendo. Cozinhar também está desenvolvendo a imaginação. Isso você pode fazer de criança até, né, a sua fase da terceira idade. Cozinhar coisas diferentes, criar novos pratos. Mas eu não sei fazer. Exatamente, por isso que você vai criar. Alguns vão sair muito ruins, outros vão sair melhores, outros melhores. Então você vai estar desenvolvendo essa criatividade. Então trabalhar com gesso, tecido, qualquer coisa diferente para criar. Isso é muito importante. A questão de tomada de decisão, né? É um problema muito grande porque nós temos muitas crianças que não tomam decisão nenhuma. Nós temos muitos adolescentes que eles não tomam decisões. Quando eles chegam na fase adulta, eles não têm isso dentro do seu perfil. E isso vai trazer grandes problemas em todo o processo de aprendizagem. Ah, mas ele já, né, se formou, já está no terceiro ano do ensino médio, vai trabalhar ou está na faculdade. Só que se ele não desenvolveu isso, a aprendizagem dele na fase profissional vai ficar comprometida, porque ele vai ser uma pessoa que é insegura, ele não experienciou a tomada de decisão. Então, é fundamental que a criança tome decisões, né, para a vida dela, o adolescente muito mais, para quando ele chegar na fase adulta, ele saber diferenciar o que deu certo, o que não deu certo. E isso, muitas vezes, na nossa sociedade, está sendo tirado tanto das crianças quanto dos adolescentes. Né? Eles não tomam mais decisões. Esse é um problema. Ah, mas como que uma criança vai tomar decisão? Vai tomar decisão, vai fazer coisa errada e tudo bem, você vai corrigir, ela vai perceber que aquilo que ela fez está errado e ela amadurece, né? Em todos os sentidos, em contribuir na arrumação da casa, cuidar das suas coisas, do seu quarto, das suas roupas, ajudar em lavar uma louça, colocar o lixo na rua. Todas essas situações de tomadas de decisão, ela é importante. Por exemplo, você coloca lá para o seu filho que ele tem que colocar o lixo toda quarta-feira porque o lixeiro vai passar a noite. Quando ele não coloca,
Não resolve você ir lá, dar uma bronca ou colocar. Não. Deixa o lixo lá, vai ser incômodo, o lixo vai ter um cheiro ruim, pode até criar lixo. E quem vai arrumar isso no outro dia? O seu filho. Então ele vai perceber que a decisão que ele tomou de não colocar o lixo traz um problema de cheiro ruim na casa. Essa percepção faz com que ele amadureça. Você simplesmente dá uma bronca e ele não perceber o que acontece quando o lixo fica ali, talvez não contribua tanto. Então, é importante que a criatividade seja desenvolvida pela tomada das decisões, como eu falei. Né? Quando você é criativo, você consegue ter essas conexões neurais muito grandes. Aí o adolescente também precisa tomar as suas decisões, né? Você fala, olha, você vai chegar em casa às 10 horas, ele chega às 10h30, ele teve uma decisão de chegar às 10h30. O que vai acontecer se ele chegar às 10h30? Se você prometeu fazer alguma coisa, tem que fazer, né? Lógico que não vai bater nele, mas vai estar conversando, vai estar explicando. Mas ele tomou uma decisão errada ou certa, é importante que ele faça essas escolhas. Só aí ele vai amadurecer para quando chegar na fase adulta ter aí uma criatividade bem legal. E se ele toma decisões desde pequeno, todo o processo de criatividade dele será maior, a aprendizagem será muito maior. Né? O terceiro ponto seria escolher as ideias relevantes. Para que essa pessoa, criança, adolescente, idoso, escolha o que é relevante, ele tem que tomar as decisões e ele tem que ter subsidiado com informações e acontecimentos. Muitas vezes a gente trata as crianças e os adolescentes dentro de uma bolha e aí não permite que ele escolha o que ele acha correto. E muitas vezes nós colocamos o que é correto, aquilo que nós achamos que é correto, sem permitir que ele faça suas escolhas. Isso então compromete. Essas crianças que são super vigiadas, super controladas, paparicadas, que não têm contato com a realidade, elas não vão saber escolher o que é relevante e o que não é relevante. Então, é importante ter esse contraditório e deixar ela fazer as suas escolhas. Né? Tudo isso vai desenvolver o quê? A criatividade. Se a criatividade ela não é desenvolvida, compromete a aprendizagem, né? De criança. Há algumas pessoas que sim, elas vêm com uma criatividade de forno, vamos dizer assim, elas já nascem criativas, então elas não precisam reforçar essas habilidades, porque elas já têm, né? É nato da pessoa. Mas algumas pessoas não têm, ou a maioria das pessoas não tem. Então é sim necessário ter esse desenvolvimento. E a sociedade atual, inclusive nas escolas, tirou todo esse processo de arte da escola. Né? Aí a gente pergunta, mas se a arte é tão importante, por que ela foi tirada da escola? Uma boa pergunta, né? Para nós fazermos. A arte ela é fundamental para a independência emocional das pessoas, o crescimento da pessoa, o amadurecimento das pessoas. Se você tirar a arte, a pessoa ela vai estar capenga. É como se ela tivesse aleijada na sua vida adulta, na sua questão emocional, criativa, funcional. Né? Então, se a escola tirou a arte, cabe à família dar essa arte à pessoa. Né? E a arte, ela entra, como eu falei, nessas três questões: tomada de decisão, saber o que é mais importante para você e desenvolver a sua imaginação. Fazendo isso em todas as fases, na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Para quê? Para que você tenha uma vida muito mais equilibrada emocionalmente e com um desenvolvimento de aprendizagem adequado. Para quando chegar lá na sua fase da terceira idade, você ter uma vida quanto mais tranquila possível. Ok? É isso que o canal Alon se traz hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o texto, né, que vai falar sobre todo esse processo e eu te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!